Espero que você sinta aí onde você está essa presença sobrenatural de Deus. Pode tomar assento. E nesse momento eu quero dar boas-vindas a quem nos visita pela primeira vez. A Camille. Onde está a Camille? Seja bem-vinda. Ananda. Seja bem-vinda, Andréia. Seja bem-vinda, Deus abençoe vocês. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 ao 14. Eu quero falar hoje sobre o nosso melhor, maior e grande recurso, que se chama a oração. Amém? A oração nunca é um tema batido ou falado demais, porque nós precisamos da oração para termos uma vida cristã de dependência, de vitória e de entrega. Amém? Todos encontraram? Obrigada. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 6, verso 5. Eu vou ler ali porque eu estou com uma outra versão. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Oração de Jesus, ensinando seus discípulos a orarem, antes da escolha dos 12 discípulos que os seguiriam. Palavra de Deus. Por que a oração é tão importante na vida do cristão? Porque a nossa oração é o combustível que nos mantém em uma vida espiritual sadia e em pé. Amém? A oração é o momento que nós falamos com Deus. A oração é o momento que nós dedicamos para nos conectarmos a Deus, para ouvirmos o que Ele tem a falar, para levarmos diante dEle as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E nós somos sustentados, porque nós sabemos que as nossas armas de uma batalha espiritual não são desse mundo. Amém? A nossa arma não são fusíveis, nem revólveres, nem bombas. As nossas armas são espirituais. Amém? Quantas vezes na nossa vida nós estamos usando armas naturais para combater coisas espirituais? Quantas vezes nós estamos lutando, temos a dificuldade, obstáculos, temos dificuldades de prosperar em determinada circunstância, e estamos usando somente o nosso intelecto, somente a nossa razão, somente o nosso conhecimento, somente a ciência. E eu estou dizendo somente. Eu não estou dizendo que você não deve usar essas coisas. Mas nós não estamos usando aquilo que nos é principal, que é o quê? A oração. A palavra de Deus diz que quando nós ressuscitamos com Cristo, quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, e com Ele nós sentamos e com Ele governamos aonde? Nas regiões celestiais. Uau! Você tem noção do poder que há na nossa oração?
A palavra de Deus diz que com Cristo nós nos assentamos e governamos nas regiões celestiais com Ele. Amém? O que significa assentar-se e governar com Cristo nas regiões celestiais? Poder de Deus. E como nós buscamos esse poder? Como nós nos habilitamos para termos esse poder? Porque, na verdade, se existe uma coisa que as pessoas desejam nesse mundo é poder. Não é verdade? Uma posição que lhe dê poder, uma posição que lhe dê destaque, uma posição que lhe dê a possibilidade de decidir sobre o seu destino e destino de outras pessoas. Pois é, mas eu quero dizer algo. Em Cristo nós podemos ter poder espiritual. Amém? O que nós não podemos ignorar é esse mundo natural que nós vivemos e saber que sobre ele existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele é tomado por esforço. A Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. E uma parte desse esforço inclui o quê? A oração. Existem pessoas que vêm à igreja, assistem os cultos, vão embora, participam de seminários, participam de ministério, querem até aprender mais da palavra, mas não oram. E se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida de busca da palavra, de estar na presença de Deus, de ter um momento com Ele, nós não conseguimos subsistir de forma espiritual. Significa que a nossa vida espiritual ela vai ser sempre instável. Quantas vezes nos sentimos inconstantes espiritualmente? Um dia nós queremos ganhar o mundo, nós queremos fazer parte de um ministério, nós queremos trazer salvação para as pessoas, nós estamos dispostos, mas no outro dia nós nem sabemos direito se Jesus é o nosso Salvador. Então oscilamos porque não temos uma vida espiritual de oração, porque oração nos traz estabilidade, a oração nos traz dependência, a oração nos traz respostas. É por isso que nós oramos. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas pastora, se Deus sabe tudo, e a Bíblia diz que antes de sair uma palavra da minha boca, Ele já sabe o que eu preciso. Por que eu preciso orar? Porque oração é um exercício que nos faz crescer em fé. Quando eu oro, eu conheço os meus desejos e as minhas necessidades. Quantas vezes nós achamos que queremos coisas que na verdade não queremos? Ou quantas vezes nós queremos coisas que subestimamos o valor delas? Não sabemos na verdade o quanto queremos. Pois é nesse momento de oração que nós entramos diante da presença de Deus, que nós conhecemos o que realmente necessitamos, o que nos falta e quais são os nossos desejos mais profundos. Amém? É por intermédio da oração que nós desenvolvemos o nosso espírito e ganhamos força espiritual. Quantas vezes nós estamos enfrentando um conflito, até de relacionamento, seja entre o casal, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, nós não entendemos o que está acontecendo. Eu vou te dizer algo, para tudo e vai orar. Mas nós não fazemos isso. Nós discutimos até o final para ver quem é que tem a razão. Ou quem vai dar o braço a torcer primeiro. Então nós estamos agindo como quê? Como nécios. Porque se temos instrução e não seguimos, a Bíblia diz que é por isso que perecemos. A oração nos leva também a nos tornarmos dependentes de Deus. E como é difícil sermos dependentes de alguém ou de algo. Tudo que o homem mais quer é dar o seu grito de independência. Tudo que a criança mais deseja, a partir do momento que ela vai crescendo, ela quer cada vez menos depender dos pais, cada vez menos precisar dos pais, cada vez mais tomar decisões sozinha, ir à frente, mostrar que ela pode. Na verdade, isso está dentro de nós, é a nossa natureza adâmica, que está dizendo, não dependa de ninguém. Faça aquilo que você achar melhor. Mas a vida de oração nos leva a uma vida de dependência, porque a oração é onde nós elevamos as nossas necessidades a Deus e esperamos que o Senhor o quê? Nos responda. Amém? Uma vida de oração é uma vida onde a nossa fé nasce ou se desenvolve. Quantas pessoas tiveram experiência a partir de uma simples oração? Quantos destinos foram mudados nas vidas das pessoas porque elas oraram e automaticamente obtiveram de Deus o quê? Resposta. Nós como igreja nos reunimos aqui no domingo e pedimos, Deus, salva o Joaquim, cura o Joaquim. Repreendemos o espírito da morte.
faz um milagre e te pedimos que até o final do culto venha a resposta. O que Deus fez? Até o final do culto trouxe a resposta. Isso não edifica a nossa fé? Isso não nos dá vontade de ter mais dependência de Deus, de orar mais, de colocar as coisas diante do Senhor? Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus onde nós clamamos e Ele nos responde. Que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei. Te anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que é isso? Anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus está dizendo, eu vou te surpreender. Aleluia. Eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer o que você não imagina que eu vou fazer. Como é bom ser surpreendido. Você não gosta? É tão bom, né? Quando somos surpreendidos, e as surpresas de Deus, elas são sempre, sempre para nos levar a um lugar mais alto. Amém? Ainda que no primeiro momento a gente se assuste, a gente fique com medo, não sabe direito o que vai acontecer. Toda vez que Deus nos surpreende, Ele está nos promovendo. E é exatamente esse mistério que está lá em Jeremias 33:3, diz, clama a mim e eu te responderei. O que é o clamor? É o grito desesperado da sua alma. Você já clamou a Deus? Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que nunca clamaram a Deus. Já oraram, mas não clamaram. A oração é falar com Deus, agora clamar é suplicar, é se derramar, é se quebrar, é colocar tudo aquilo que você tem como esperança diante de Deus. É uma experiência que você ainda não viveu, viva. Mas eu vou te dizer algo. Deus vai permitir que você passe por momentos difíceis para que você clame. Porque a nossa alma é difícil de gemer. Nós seguramos, nós matamos no osso do peito até onde nós conseguimos. Não é verdade? Nós vamos lutando. Mas existe um momento que Deus permite circunstâncias onde nós vamos clamar, onde nós vamos olhar à direita, à esquerda, à frente e atrás, não vamos achar solução. Glória a Deus por isso. Se você está vivendo um momento de um beco sem saída, é o melhor momento para Deus te surpreender. Aleluia! É o melhor momento para Deus operar um milagre. É o melhor momento para Deus exigir de você uma ação, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz oração, orar mais ação. Você tem um propósito, você tem um objetivo, você está clamando por algo. Amém? Você está orando. Amém? Mas você está agindo. Deus vai fazer o impossível, mas Deus não vai fazer o possível. O que é o impossível é aquilo que a ciência não pode fazer, é um milagre. É aquilo que, ainda que você dê todo o seu dinheiro, toda a sua força, todos os seus recursos, todo o seu conhecimento, você não pode mudar. Isso é o impossível. Isso é um milagre que Deus faz por mim e por você. Amém? Agora, o possível, Deus não vai fazer. Então, às vezes nós oramos e coisas não acontecem. Por que coisas não acontecem? Porque nós estamos só orando. O Senhor está esperando que nós venhamos nos levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus inteligente. Deus é um Deus cheio de atributos. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, todas essas características que Deus tem, elas habitam em nós. Amém? Então, igreja, é tempo de orar, mas é tempo de agir. Amém? Com sabedoria em favor daquilo que Deus prometeu que vai fazer para mim e para você. Porque Deus é um Deus de promessa. Para cada um de nós aqui, existem incontáveis promessas de Deus depositadas. E a Bíblia diz que os nossos olhos não se fecham até que nós venhamos a ver o cumprimento delas. E eu te questiono, o que você tem feito para que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida? Orado? Amém. Clamado? Amém. Agido? Você vai poder me responder. Amém. Eu sempre digo que Deus muito mais reage às nossas ações do que Ele age. Deus é um Deus interpessoal, Deus é um Deus que se relaciona, Deus é um amigo, Deus é um personal trainer, Deus é um coaching, sim, Deus é. Porque Ele está sempre querendo nos levar a um lugar mais alto enquanto pessoas. Amém?
E são as dificuldades, as adversidades, os momentos difíceis, os não de Deus na nossa vida, que nos levam a buscar com muito mais intensidade as respostas, a presença, o agir e o manifestar. É ou não é verdade? São aquelas coisas que nós não conseguimos responder, que nos fazem vir a Ele, porque Ele é quem tem palavras de vida eterna. Aleluia! E a palavra de Deus aqui, não querendo sair do contexto, mas quando nós lemos a oração do Pai Nosso, ela é uma oração universal. E Jesus começa dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pés nas sinagogas e nas esquinas e nas ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que não pode ser visto. E o seu pai que o vê, o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Aqui a palavra de Deus quarto, ela vinha do grego. E ela não significava quarto de dormir. Aqui a palavra quarto, nesse contexto, ela significava dispensa. E a dispensa era o lugar onde era guardado todos os mantimentos da casa. E apenas o administrador do lar era aquela pessoa que tinha acesso àquele quarto. Então, quando nós lemos, Jesus está dizendo, vá para o teu quarto. Jesus estava dizendo para a pessoa, vá para o lugar mais improvável que alguém pode achar você orando, que é justamente numa dispensa. Depois, com a evolução do contexto social, a palavra quarto, então, passou a ser aplicada àquilo que nós conhecemos, quarto, lugar onde nós descansamos, onde guardamos nossas roupas, aonde estamos para descanso. Mas até então o sentido era outro. E aqui Jesus estava dizendo, neste lugar que ninguém te vê, Jesus estava fazendo um contraposto aos fariseus, que eram aqueles líderes religiosos do momento, que se achavam os sabedores de toda a lei, do conhecimento de Deus, e que gostavam do quê? Do reconhecimento público. E Jesus aqui está nos prescrevendo, no Pai Nosso ele vai nos dar o conteúdo. Aqui Jesus está fazendo prescrições quanto à forma de orar. Jesus estava dizendo o que era aprovado e o que era reprovado diante de Deus, amém? Ele estava dizendo, você que quer buscar a Deus, vá para um lugar onde ninguém pode lhe achar. Vá para um lugar de intimidade. Vá para um lugar que você pode estar só e fecha a porta, onde você não vai ser interrompido, onde ninguém vai lhe chamar, onde ninguém vai lhe perturbar. E ali então você derrama o seu coração a Deus. Quando ele fala ali no secreto, havia uma crença que quando Deus habitava no templo, ele habitava no lugar dos santos, que era o lugar secreto. Quando Deus está dizendo, Deus habita no secreto, Ele está dizendo, Deus habita no oculto. Existe um lugar onde nós derramamos o nosso coração diante de Deus, onde nós nos despimos de quem nós somos, onde nós somos totalmente sinceros e verdadeiros. Este lugar é o lugar secreto. Amém? É ali que a presença de Deus se encontra. E é esse o objetivo que eu e você temos que ter todas as vezes que nós vamos orar a Deus, encontrar esse lugar secreto. Porque todas as pessoas querem encontrar a presença de Deus. Todas as pessoas querem ter acesso a Deus. Todas as pessoas querem ter poder espiritual. Mas Jesus está falando aqui de um segredo. Amém? Jesus está falando de uma fórmula de como orar e você encontrar a presença de Deus. E essa presença é no lugar secreto. Aleluia. E ali ele fala que Deus é aquele Deus que recompensa. Glória a Deus. Eu quero dizer algo. Deus me deu uma palavra para o ano de 2018 sobre esta igreja. E Deus já me disse que 2018 vai ser o ano da recompensa. Aleluia. Portanto, eu quero te incentivar a você semear. Amém? Tudo aquilo que você deseja. Semeie no reino de Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Porque dinheiro é a coisa mais barata que você pode dar a Deus. Eu estou falando de você semear a sua vida, de você semear o seu tempo, de você semear em oração, de você semear em cuidado um para com o outro, de você semear e investir na vida de pessoas. 2018 vai ser o ano da recompensa sobre esta igreja. Aleluia! E eu desejo que você receba
receba no nome de Jesus. Porque este ano foi o ano do arrependimento, onde nós choramos diante de Deus os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, e Deus veio com a sua misericórdia, nos lavou, nos redimiu. E por causa disso, Deus é um Deus de recompensa. Aleluia! Eu quero animar você a colocar suas expectativas no que Deus vai fazer no ano que vem. Você quer ser recompensado? Todos nós queremos. Como é bom quando nós ganhamos uma recompensa, não é verdade? Às vezes o meu marido me recompensa, não é sempre. Quando eu me comporto bem, ele me recompensa. Isso é muito bom. Não é verdade? Receber uma recompensa, né? Um café na cama, um negrinho na panela, enfim, um presente. Mas Deus é um Deus que recompensa. Só que recompensa vem do quê? De ter feito algo. Então, se você deseja ser recompensado o ano que vem, você deseja? Eu desejo. Tudo que eu mais quero é recompensa da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ela é eterna. E porque ela é verdadeira. Aleluia! E porque homem nenhum tira. Aquilo que Deus te dá, nenhum homem tira. Se você quer recompensa, você precisa semear. Amém? Se você quer recompensa, semeie. Nós ainda temos 3 meses para o final do ano. Semeie, porque o ano que vem é o ano da recompensa. Então Jesus está falando, não procure recompensas humanas, reconhecimento da parte de Deus. Procure sim que faça em oculto, que o teu Pai te recompensará em público, inclusive diz a palavra de Deus. Então tudo aquilo que você tem feito diante de Deus, muitas vezes as pessoas não veem. Seu esforço, seu sacrifício, a sua doação. Às vezes nós nos chateamos porque empenhamos o nosso tempo, empenhamos o nosso trabalho, empenhamos os nossos sentimentos até. E não somos reconhecidos nem recompensados. Mas existe um Deus onipotente e onisciente que tudo Ele vê. E Ele dará a cada um a sua recompensa. Amém? E no verso 7, Jesus segue instruindo, dizendo que não é para nós ficarmos fazendo repetições ou rezas. É por isso que nós não rezamos, nós oramos, porque orar vem de falar, vem de conversar. E aqui Jesus falava, porque no Monte Carmelo, os pagãos adoravam a divindade Baal, em Éfeso era adorada a divindade. E eles balbuciavam palavras e pelo número de orações acreditavam que seriam ouvidos, pelo muito falar. E Jesus nos ensina que não é pelo muito falar, e sim pela intensidade da verdade do nosso coração diante dele. Então, irmãos, quanto à forma de orar, nós vemos aqui 3 princípios que Jesus repudiava quanto à forma. 1, hipocrisia. E nós estamos cansados como brasileiros de hipocrisia. Estamos cansados de dinheiro desviado, de um discurso que não combina com a sua prática, não é verdade? Mas muitas vezes nós estamos agindo como bons políticos. Levamos o nome de Cristo, pregamos a Cristo, mas na verdade o nosso discurso não tem nada a ver com a nossa prática. E Jesus repudiava isso. Jesus não queria hipocrisia, Jesus queria verdade de conduta. Amém? Segunda coisa que Jesus repudiava era a ostentação. E era aquilo que os fariseus faziam e os mestres e doutores da lei. Iam para as esquinas, iam para as sinagogas, levantavam os braços e oravam em pé com grande voz para que todas as pessoas o vissem. E Jesus ensina exatamente o contrário. Que ninguém precisa te ver. Que você precisa buscar diante de Deus o secreto e oculto da tua casa. O lugar menos improvável. Se tem um lugar que eu gosto de orar na minha casa é no banheiro. Eu gosto de orar no banheiro. Ali é o lugar onde eu estou a sós com Deus, onde eu sei que eu não vou ser interrompida, independente do que eu estiver fazendo, tomando banho, escovando os dentes, enfim, tudo que nós fazemos no banheiro, eu estou ali sempre conectada com Deus. É um lugar que me chama a estar orando. É o banheiro da minha casa. Eu não sei, cada um de vocês aqui deve ter um lugar na sua casa. E se você não tem, você precisa criar o hábito de ter um lugar onde você senta, onde você se ajoelha, onde você ora.
Eu não sei, eu tenho um estradinho de madeira no meu banheiro, que é uma escadinha, que é o perfeito, porque eu me ajoelho, boto os braços ali, e é o lugar que eu me sinto à vontade para falar com Deus. Se você não tem, procure. Deus, qual é o lugar aqui na minha casa que eu vou ter intimidade contigo? Que eu vou te buscar, que eu vou orar. Isso é importante. E depois Jesus falava sobre a intensidade de entrega. Né? Todas as vezes que nós vamos orar, nós precisamos de fato nos entregar a Deus. Sermos verdadeiros, porque a Bíblia diz que Deus tudo vê. Então não adianta eu fazer uma oração, Senhor, eu não estou triste, quando na verdade eu estou muito triste. Seguidamente as pessoas me procuram para aconselhamento, conversar, e as pessoas dizem, pastora, eu me sinto assim, 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 assim. E eu pergunto para elas, você já conseguiu falar isso para Deus? E as pessoas dizem, não, eu não consigo. Amém, obrigada pela confiança que você deposita em me dizer como você se sente, mas é exatamente para Deus que você precisa dizer como você está se sentindo. Eu já tive as minhas crises com Deus, eu já falei, Deus, eu estou muito braba contigo. Não fala comigo porque eu não vou te ouvir. Não é ser verdadeira ou sincera. Deus, eu estou muito decepcionada, porque eu esperava uma coisa e tu fez outra. E aquilo que eu queria, tu não fizeste. Você nunca se sentiu assim, ou eu sou a única alienígena dentro dessa igreja? Todos nós, alguma vez, já tivemos uma crise com Deus. Já brigamos com Deus, sim, porque Deus é nosso amigo. Você não briga com seus amigos verdadeiros, você briga. Porque o teu amigo verdadeiro diz a verdade que você não quer ouvir. E você reage, ou não? Então, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus sem máscaras, verdadeiro, onde você pode dizer a Deus como você se sente, pode ouvir o que Deus tem a dizer. Porque a parte mais difícil não é falar. Falar, a gente desabafa. A parte mais difícil é ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus começa dizendo, Pai Nosso que está nos céus. Aqui nós temos um princípio, que é o princípio da adoração. Aleluia. E as pessoas me perguntam, pastora, como eu faço para orar? Pastora, eu não sei orar. Se você não sabe orar, eu vou lhe dar uma dica. Marca esse texto da oração do Pai Nosso. E quando você for orar, você segue os princípios que ali estão esculpidos. É uma oração tão simples, mas é uma oração completa. É uma oração verdadeira. É uma oração onde você pode trazer todos os aspectos da sua vida diante de Deus. Porque o poder da oração não está em nós que fazemos, está naquele que ouve. Amém? Glória a Deus, porque nós temos irmãos e irmãs que são usados aqui nessa igreja. Mas você também pode ser usado por Deus. Ninguém pode pleitear melhor diante de Deus a sua causa do que você. Porque você conhece a sua causa. Você tem todos os argumentos e todas as razões para colocar ela diante de Deus e pedir a intervenção divina. As pessoas que te cobrem oração, elas podem te ajudar sim, e são um reforço, mas elas não poderão dizer a Deus o que só você pode dizer. E muitas vezes nós subestimamos a nossa própria oração. Nós achamos, não, fulano, beltrano, ciclano, pastor, líder, profeta. E, na verdade, nos esquecemos que Jesus nos ensinou que cada um de nós devemos orar diante dele. Amém? Então, quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, está falando da onisciência de Deus. Ele está no céu. E quem está no céu? Tudo vê. Aleluia. Ele prossegue dizendo, santificado seja o teu nome, venerando e honrando o nome de Deus. Neste versículo existe a necessidade de falar sobre o caráter bom e santo de Deus, reconhecido diante dos homens. Fala de uma necessidade espiritual que todos nós temos. Qual a necessidade espiritual que todo homem tem? De conhecer o nome do Senhor. Amém? Então você começa uma oração em adoração. Senhor, santificado seja o teu nome. Não há outro Deus igual a ti. Bendito tu és. E você vai dizendo aquelas palavras diante de Deus. Pastora, eu não sei orar.
Se você não sabe orar, você aprende com a palavra de Deus a orar. Amém? Pega a oração do Pai Nosso e vai fazendo ela como seu guia. Depois ela prossegue dizendo: venha o teu reino. Aleluia, princípio de submissão. No reino de Deus, quem manda? No reino de Deus, quem manda? Deus. Então, quando eu falo, venha o teu reino, eu estou me colocando, Deus, faz a tua vontade. Aleluia. Mas como é difícil esse princípio de submissão, porque nós somos ensinados, educados, criados a sermos o quê? Independentes. O desejo de todo pai, de toda mãe é poder gerar um filho e a partir do momento que ele tem a sua idade adulta, ele seja o quê? Independente. Ele tem o seu trabalho, ele tem a sua família, ele tem abastecimento espiritual, abastecimento emocional para poder tocar a sua própria vida. E na verdade nós sabemos que uma vida de um cristianismo verdadeiro é uma vida de dependência da vontade de Deus. Então quando eu falo, Senhor, venha o teu reino, eu estou dizendo, faz aquilo que tu queres e não o que eu quero. E é difícil nós aceitarmos muitas vezes ou entendermos a vontade de Deus. Porque eu quero uma coisa, mas Deus quer outra. Eu tenho um plano, mas Deus tem outro. Só que o plano de Deus é sempre melhor que o meu. Amém? Porque Ele é onipotente, Ele é onisciente. E aí nós precisamos, diante de Deus, preparar a nossa alma para entendermos a sua vontade, mesmo quando a vontade dEle não é a minha. Mesmo quando eu oro por uma cura e eu não obtenho. Mesmo quando eu quero prosperar e eu venho à falência. Mesmo quando eu tenho desejos imbuídos no meu coração e Deus me diz não. E Deus não me explica porque Ele me disse não, Ele só me diz não. Então nós precisamos entender esse princípio de submissão diante dEle. Aleluia. Quando Jesus fala, venha o teu reino assim na terra como no céu, quando Jesus fala na terra, Ele está falando da influência divina que há na terra onde nós habitamos. O reino dEle é a igreja na terra. Ele está falando da expansão, do desenvolvimento, do crescimento, do fortalecimento da sua igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Amém? Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Em todo o tempo nós vimos que um dos destaques dos ministérios de Jesus é que Jesus queria que a vontade de Deus fosse cumprida. E Jesus, sendo da essência de Deus, mas sendo homem, que encarnou e veio habitar entre nós, Ele tinha desejos e sentimentos. E muitas vezes os desejos de Jesus foram colidentes com os desejos de Deus. E ainda assim, Ele escolheu os desígnios do Pai. Amém? Quando Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas ainda assim seja feita a tua vontade. Eu amo essa passagem da Bíblia porque ela demonstra a humanidade de Jesus. Ela demonstra o quanto Ele foi parecido comigo e contigo. O quanto Ele foi humano, porque Ele era o Filho de Deus. Ele sabia que Ele iria ressuscitar. Mas Ele pediu que, se possível, não fosse morto naquela morte tremenda, estúpida, brutal, dolorida, que era a morte de cruz. Mas Ele subsistiu e disse, mas ainda assim, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Ele tinha intimidade com Deus. Porque Ele queria cumprir o desejo do coração de Deus. E se a vontade de Deus é levar um filho, você já pensou sobre isso? E se a vontade de Deus é levar a mulher ou o marido? E se a vontade de Deus é fazer que você perca tudo? E se a vontade de Deus é você ficar sozinho? E se a vontade de Deus for uma doença que não tem cura? E se a vontade de Deus? Mas por quê? Eu não sei por quê. Eu gostaria de ter as respostas, mas eu não tenho. A questão não é o consequente, mas é o quanto você realmente entendeu que Cristo está contigo e que em todo tempo você deve colocar o seu coração submisso à vontade
de Deus. Porque Jó sofreu. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele era um homem bom, que ele era fiel e justo, e que ainda assim ele perdeu num dia todos os seus filhos, todas as suas filhas, todos os seus bens, todos os seus servos. Ele teve uma doença parecida com uma sarna, e ele não tinha de Deus as respostas. Mas ainda assim a Bíblia diz que Jó jamais se revoltou contra Deus. E depois que ele passou por tudo isso, ele dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia! Por quê? Porque o sofrimento nos aproxima de Deus. Porque as percas que nós temos na nossa vida nos demonstram que nós não somos nada e que nós precisamos de Deus. E muitas vezes a forma de Deus trazer salvação para a nossa família é na perda, na dor, no luto e no sofrimento. Então, irmãos, se nós temos conhecimento da palavra de Deus, por que nós precisamos chegar aos limites da nossa vida para nos encontrar com Ele? Porque quando nós temos a marca da promessa, quando nós confessamos Jesus, quando nós somos dele, acabou. Você pode fugir o quanto você quiser. Você só vai ter paz nele. Sabe? É um jogo, como um jogo. Ele nos caça, porque ele nos ama. Aleluia! Porque ele tem ciúmes, porque ele nos guarda, porque ele tem propósito, porque ele tem desejo. E aí a gente vai brincando num cristianismo ameno. A gente vem, a gente vai. Quando dá eu tô, quando não tá não dou também. Mas isso não importa. E aí acontecem certas dificuldades na nossa vida, fatalidades, às vezes até tragédias. E aí toda a família se volta e diz: tu és o nosso Deus. O meu marido, para se converter, precisou perder o irmão com um tiro na cabeça, num acidente terrível. Antes disso, ele ia na igreja, ele bebia. Ele ia na igreja, ele dormia na casa da namorada. Ele ia na igreja quando ele queria. Ele sabia que Deus tinha um chamado com a vida dele. Mas a pregação não era suficiente. A leitura da Bíblia não era suficiente. A oração também não importava muito. Até o dia que Deus recolheu para si aquele que Ele é querido. E o que trouxe a família? Conversão. Será que precisava? Eu não sei. Eu não sou Deus. Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Mas às vezes, irmãos, nós vamos brincando com aquilo que é sério. Nós vamos levando uma vida cristã mais ou menos. Até que Deus age. E então nós nos entregamos. Nós nos rendemos. Sabe o que é ser rendido? É quando você é encurralado e você faz assim: leva tudo, mas me deixa vivo. É mais ou menos, chega uma hora na nossa vida de fé em que Deus vai nos pressionando. E aí chega um momento que nós dizemos: Senhor, estou aqui, eu preciso de Ti, eu Te quero. Leva tudo, mas me deixa vivo. E aí nós nos rendemos totalmente. Será que você tem deixado Deus fazer a sua vontade na sua própria vida? Examine-se. Examine a sua vida. Você tem recebido sim ou não de Deus? Você tem ouvido aquilo que Deus realmente quer? Ou você tem feito o que você quer? Quando nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo: eu quero ser submisso a Ti. Eu quero cumprir o Teu propósito como Jesus cumpriu tudo na sua vida. Aleluia! E Ele prossegue dizendo: dá-nos hoje o pão de cada dia. Aqui Jesus não está falando do pão do alimento espiritual. Aqui Jesus está falando do pão, alimento físico. Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos o quê? Necessidade de nos alimentar, necessidade de comida. Amém? Então Ele diz: dá-nos hoje. Mas veja que engraçado aqui. Por que será que Ele está dizendo dá-nos hoje e não dá-nos amanhã? Porque no deserto, Deus enviava o maná para o povo de Deus uma vez ao dia. E quando eles guardavam, o que acontecia? Apodrecia. Porque Deus trabalha na nossa vida e deseja que nós venhamos viver um dia de cada vez.
Aleluia. Que nós venhamos a confiar todos os dias na sua provisão. E quando eu peço a Deus, Senhor, dai-nos hoje o pão deste dia, eu estou crendo que amanhã Ele vai dar também. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando eu peço para hoje, não para amanhã, é porque eu sei que esse Deus que me abasteceu hoje tem um depósito para me dar amanhã. Eu sei que esse Deus é um Deus que provê todas as coisas. Amém? Nós precisamos viver um dia de cada vez. Você tem títulos para pagar no final do mês? Amém? Eu também tenho. Mas que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia 12. Por que você está sofrendo pelo título do dia 30, se hoje é dia 12? Você já está declarando que Deus não vai fazer? Você já está declarando que nada vai dar bem na sua empresa? Você já está declarando que não vai ter dinheiro? Não. Então, meu irmão, confia na provisão de Deus. Viva um dia de cada vez. Coloque diante de Deus aquilo que Deus tem te dado. E Ele vai abençoar todos os teus negócios e os teus projetos. Amém? Depois ele vai para um grande princípio que diz: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. Princípio da liberação do perdão. Deus está dizendo: perdoe gratuitamente, assim como eu perdoo você, você também precisa perdoar. Se nós olharmos os nossos problemas da nossa vida, grande parte deles tem origem na falta do perdão. Nossos problemas de relacionamento, de amizade, familiares, se nós formos analisar eles de forma profunda, onde eles começam? Na falta do perdão. Uma coisa que falaram que eu não gostei, uma atitude que eu não achei legal, uma cobrança do meu pai ter agido de um jeito com meu irmão, outro jeito comigo. E aí nós estamos incorrendo em falta de perdão uns para com os outros e não ganhando, não sendo liberado sobre nós o perdão de Deus. Amém? Quando nós perdoamos, o maior beneficiário somos nós. Nós alegramos a Deus, honramos ao Senhor e a nossa vida espiritual ela fica liberada. E ele prossegue dizendo: e não nos deixes cair em tentação. Princípio de proteção. Quem pode cuidar de mim e de você? Deus. Deus é um Deus que cuida. Ninguém pode cuidar melhor de mim e de você do que Deus. Um exercício que eu fazia quando eu estava viajando era: Deus, ninguém pode cuidar melhor dos meus filhos do que tu. E eu descansava. Porque Deus cuida melhor que eu. Amém? E meus pais cuidam melhor que eu e que o Mateus. Glória a Deus por isso. Então fecha todas. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando. Às vezes nós temos uma responsabilidade pessoal sobre as circunstâncias que não é nossa. Às vezes nós nos sobrecarregamos emocionalmente, espiritualmente, colocamos as nossas forças para mudar algo que a Bíblia diz que nós não podemos mudar, porque a Bíblia diz que a nossa ansiedade não pode aumentar 1 centímetro de altura do nosso corpo, não é? Então nós precisamos confiar. Quando eu peço a Deus que Ele não me deixe cair em tentação e que Ele me livre de todo o mal, eu estou confiando que Deus é um Deus que cuida. E que Ele é um Deus que, se o mal me encontrar, Ele vai me livrar. Amém? Aleluia! E Ele fala também sobre tentação. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:13 que Deus não permite que sobrevenha a tentação maior do que as nossas próprias forças. Todos os dias na nossa vida nós somos tentados a quê? A cometer um erro, a cometer um pecado, a fazer o que não deve, a pegar o que não é nosso, a cobiçar a mulher do próximo. Existe uma tentação constante na nossa vida. A questão não é sermos tentados, a questão é se cairmos na tentação do pecado.
Quando nós oramos e pedimos a Deus, não me deixe cair em tentação, eu estou pedindo, Senhor, livra de mim aquilo que não faz parte dos teus planos, dos teus propósitos sobre minha vida. Amém. Então, irmãos, aqui tem uma pequena meditação, mas ela é importante. Ela é oração universal, oração do Pai Nosso, oração que nos traz princípios de adoração, iniciar uma oração com adoração, depois princípios de submissão, compreender e entender a vontade de Deus, princípio de provisão, sabendo que é Ele que provê todas as coisas para mim e para a sua vida, o princípio do perdão, como libertador da nossa alma, do nosso espírito, e por fim o princípio da proteção, onde sabemos que Deus é aquele que nos guarda e que nos livra de todo o mal. Amém. 3 primeiras premissas relacionadas ao homem, a Deus, e as 4 consequentes relacionadas ao nosso semelhante. E aí nós vemos como nós estamos inseridos num contexto onde nós precisamos uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vou chamar o grupo de louvor.